Olá, psicomacumbeiros, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rosângela Carvalho, eu sou psicoterapeuta e eu venho falar da regência de Chapanã e dos seus desdobramentos, tendo a sua regência em 2025 pelo Batuque do Rio Grande do Sul. Então eu vou falar de Obaloaê, vou falar de Chapanã, Sapatá, Omulu, esse orixá de cura, esse médico dos orixás. Então, o objetivo desse vídeo é justamente falar sobre esse elemento terra, analisá-lo de modo simbólico, mítico, arquetípico e psicológico, entrando mais a fundo no que é positivo e negativo para o ser humano, tanto na sua vida quanto na sua psique. E como é que esta forma, como que essa energia vai permear as nossas vidas em 2025. Então, em todo o universo, há uma força invisível que conecta tudo o que existe. E essa força chama-se a energia. Desde o momento em que nascemos até o nosso último suspiro, a energia é uma constante em nossas vidas, movendo-se através de nós e ao nosso redor, digamos assim, de maneira maravilhosa e ao mesmo tempo também misteriosa. No plano físico, a energia é essencial para as nossas necessidades cotidianas. Os alimentos que ingerimos são convertidos em energia química para alimentar cada célula do nosso corpo. E esse processo, denominado metabolismo, é a base da vida, permitindo-nos crescer, reparar e prosperar. Quando corremos, quando dançamos ou até mesmo respiramos, estamos utilizando essa energia para nos manter em movimento e em funcionamento. Além disso, a energia também permeia os nossos planos emocionais e espirituais. Sentimentos como o amor, a alegria e até a tristeza possuem sua própria energia. Então, elas moldam as nossas interações, influenciam nossas decisões e dão cor às nossas experiências. Há momentos em que sentimos a nossa energia em um abraço caloroso, em um sorriso sincero ou em uma palavra de conforto. Na natureza, a energia se manifesta assim de forma grandiosa, desde a majestade de um trovão ao impacto pacífico de um nascer do sol. Essa energia da natureza nos inspira e nos conecta com algo maior do que nós mesmos. Renovável ou não, aí depende de nós, a energia que extraímos da terra alimenta nossas casas, as nossas cidades e permite a continuidade da civilização como a conhecemos. E, finalmente, há a energia do universo, uma força vasta e enigmática que abrange tudo. Alguns a chamam de força vital, outros de chi ou, quem sabe, prana. É essa energia que muitos acreditam ser a essência da vida, a centelha divina que nos anima e nos liga uns aos outros em um tapete invisível de existência interconectada. Em resumo, a energia é a teia que sustenta a vida humana em todas as suas formas. Ela está em cada batida do coração, em cada risada, em cada estrela do fundo do céu noturno. Respeitar e compreender essa energia é honrar a própria vida e o universo que habitamos. E, acima de tudo, respeitar a ancestralidade primitiva. Falando dessa energia que vai reger 2025 pelo Batuque do Rio Grande do Sul, eu quero começar apresentando Obaloaê, essa figura complexa e multifacetada desse orixá, onde eu me proponho a realizar uma síntese do conhecimento, um conhecimento base sobre o Obaloaê,
a partir da análise de diversas fontes bibliográficas, reunindo em um único vídeo informações sobre a mitologia, os ritos e as características dos filhos desse orixá, e inclusive da sua posição dentro de um assentamento completo ou de um ori. Compreendendo a estrutura desse estudo, que vai ser feito em alguns vídeos, nesse aqui eu vou ter 3 partes principais. A cosmovisão da cultura iorubá, né? Que eu apresento essa cosmovisão contextualizando a figura de Obaluayê dentro do panteão iorubá. Eu vou abordar conceitos como Ayê e Orum, a figura de Olorum como ser supremo e as 3 forças, Ivá, Axé e Abá, e a relação entre o mundo material e o espiritual. A função dos orixás. Dentro dessa mitologia de Obaluayê, Chapanã, eu vou explorar a função de alguns orixás como administradores do poder de Olorum e as funções específicas dos principais orixás cultuados no Brasil, como Ogum, Xangô, Oxum, Yansan, Iemanjá, Oxalá, Nanã, Oxumaré e um pedacinho de Ossanha. Obaluayê, Chapanã, Sapatá, Omolu, é uma parte que eu vou subdividir para explorar a mitologia, os ritos e as características dos filhos de Obaluayê, que são chamados de os Omoluci, e começar a pincelar, né, digamos assim, a psique, as energias psicológicas desse orixá. Então, eu vou aprofundar essa análise de Obaluayê através da mitologia, onde eu vou apresentar e analisar os principais mitos sobre o Obaluayê, buscando compreender a sua personalidade, a sua vestimenta, os domínios e a origem das suas feridas, da sua dança. Vou para a parte dos ritos, que são descritos os principais rituais dedicados ao Obaluayê, como o Olubagé e a peregrinação, além de elementos importantes como o valor simbólico. Falar também dos filhos de Obaluayê, vou caracterizar os filhos de Obaluayê, descrevendo suas características de personalidade. E eu vou, ao mesmo tempo, procurar desmistificar a figura de Obaluayê, Chapanã, Sapatá, apresentando-o como um orixá complexo e multifacetado que reflete a dualidade da vida humana. Então, através da análise de diversas fontes que eu busquei, que eu pesquisei, eu vou tentar oferecer uma visão abrangente e acessível sobre esse orixá, contribuindo para o entendimento da sua importância tanto em cultos como na vida e no nosso dia a dia também. Obaluayê, também conhecido como Omulu, Chapanã e Sapatá, é o orixá da cura e da doença no candomblé e nas vertentes do candomblé. Ele é uma figura complexa, representando a dualidade da vida e da natureza humana. Então, a sua história ela é marcada por sofrimento, rejeição e superação, o que o torna um orixá profundamente humano e compassivo. Obaluayê e a doença. Então, o Obaluayê, ele está associado a todos os tipos de doenças físicas, especialmente a varíola e as pestes, não esquecendo, obviamente, as pandemias. Ele é visto como aquele que traz a doença, mas também aquele que traz a cura. Essa dualidade reflete a natureza complexa da vida, onde a doença e a cura são partes inseparáveis da experiência humana. Obaluayê e essa cura. Apesar dessa associação com a doença, Obaluayê é, acima de tudo, um curador. Ele detém o conhecimento das ervas também medicinais e dos segredos da cura. Então, a sua figura inspira esperança e fé, especialmente para aqueles que enfrentam doenças e aflições. Vamos ver aqui alguns aspectos simbólicos de Obaluayê. O xaxará.
que é um cetro feito com nervuras de folhas de palmeira, enfeitado com cabaças, búzios e miçangas. O xaxará é usado por Olubaê, Obaluaê, para espalhar e limpar as doenças do mundo. O filá, que é uma roupa de palha que cobre o corpo de Obaluaê, simbolizando a proteção e o isolamento. E a pipoca, um dos principais alimentos oferecidos ao Obaluaê, representando a cura e a transformação. Mas tem um símbolo, uma forma simbólica, né, de Obaluaê, que eu particularmente, para mim é fantástico, para mim fala muita coisa, expressa muita coisa, que é a dança, o Opanigé, a batida ou toque de Obaluaê com as mãos. Vai muito além do que se imagina. Sabemos que o Opanigé é a dança exclusiva de Obaluaê, porque é uma dança dramática, deslocando-se para a direita e depois para a esquerda, mostrando as suas duas faces da mão, referindo-se à vida e à morte, à saúde e à doença, o dia e a noite, o direito e o esquerdo, a dualidade da vida, a ambivalência, que é um estado, uma condição ou um caráter do que é ambivalente, do que se apresenta dois componentes ou valores de sentidos opostos, essa impermanência, o movimento de todas as coisas. Depois, com as mãos espalmadas, isso afirma que só é aguardar a mudança que será inevitável, apontando o seu dedo direito indicador sobre a palma da mão esquerda, onde ele salienta que é somente uma questão de tempo e que tudo está escrito na linha da vida e assim será. Com o mesmo dedo direito, ele aponta para o céu e para a terra, reafirmando o seu domínio sobre o Orum e o Ayê. Em seguida, ele aponta para o ouvido, depois para os olhos e para a boca, expressando que nada acontece sem que ele, Obaluaê, escute. Então, ele está se referindo que eu vejo e em silêncio permanecerá. Logo após, lentamente na sua dança, ele dobra os joelhos descendo até o chão e descreve a sentença de todos, abrindo a sepultura, colocando o corpo sem vida e cobrindo esse corpo com o seu elemento mais poderoso e precioso, que é a terra. Logo após, pega o seu xaxará, que traz a vida e varre as mazelas que tanto prejudicam a vida de todos. Se levanta e triunfa sobre a verdade absoluta, recebendo e acolhendo as almas dos seus filhos, e sobre o seu domínio conhecerá a vida após a morte. Assim ele encerra a dança desse lindo orixá, amado por todos e muito respeitado. É saudado como Atotô, que significa silêncio. A origem da palavra Opanigé, na tradução iorubá, significa opá, aceito, nigé, comer, aceitar, comer. Então, essa palavra, ela significa sacrifício, pois a nossa existência, ela é um sacrifício, porque nós vamos morrer. Analisando mais profundamente, eu mato, eu como. Tanto a terra dá a vida, como também ela absorve a vida. Eu acho isso aí muito profundo. Dou a ideia até de uma bela reflexão. Vamos passar agora à complexidade de Obaluaê.
As histórias de Obaluayê mostram que ele é um orixá desobediente, ele é belicoso, ele é vingativo e também mulherengo. Ao mesmo tempo, ele é também solitário, rejeitado, tímido e compassivo. E essa complexidade reflete a natureza humana, que contém tanto o bem como o mal. Olhando o Obaluayê nos rituais, a principal festa em homenagem a esse orixá, onde são oferecidas comidas e bebidas para ele, né, é chamado de Olubagé. Depois também tem a peregrinação, que é uma tradição onde os filhos de Obaluayê caminham com um assentamento do orixá para arrecadar oferendas. Uma pincelada, por enquanto, nos filhos de Obaluayê. As características do filho desse orixá refletem a natureza dualística dele. São pessoas reservadas, são calmas, altruístas, mas também geniosas, pessimistas e muito rancorosas. São atraídos pela solidão e pelo silêncio, mas também podem ser apaixonados e intensos em seus relacionamentos. O Baluayê é um orixá fascinante e poderoso que nos ensina a lidar com as dificuldades da vida e a encontrar a cura em nossos momentos de sofrimento. Então, a sua história e os seus símbolos, eles nos convidam a refletir sobre a dualidade da existência humana e a buscar a compaixão e a cura para nós mesmos e depois para os outros. Eu quero dar uma passada agora na cosmovisão, né, Yorubá, né, uma visão geral, porque o candomblé, o batuque do Rio Grande do Sul, também várias vertentes, como o Xangô de Recife e tantas outras, né, são ricas em simbolismo e complexidade, com uma cosmovisão que busca explicar a origem do universo, a natureza dos seres humanos e a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, vamos falar um pouco de níveis de existência. O universo, explicado à luz do candomblé e de muitas vertentes, ele é dividido em dois níveis de existência, o Aie e o Orum. O Aie é esse mundo material, habitado pelos seres vivos, incluindo, obviamente, os humanos. Esse nível ele é limitado, porque ele é físico e ele é concreto. Já o Orum, o mundo espiritual, ele é habitado por entidades como os orixás e os espíritos dos mortos, os eguns. É um nível ilimitado, sobrenatural e imaterial. Orum governa e engloba o Aie, representando uma hierarquia entre os dois níveis. Originalmente, não havia separação entre Aie e Orum, mas narra os livros que houve um erro humano que causou essa divisão, limitando o acesso dos seres humanos ao Orum. E esse acesso hoje é dado, em função desse erro, somente através da morte. Olorum, a fonte da criação. Olorum é um ser supremo, é a força criadora de tudo o que existe. É a origem dos orixás, concedendo-lhes poderes e funções específicas para governar o Aie. A ação de Olorum no mundo se dá através dos orixás, que agem como seus intermediários e administradores do seu poder. Então, existe nesse meio também três forças fundamentais. Iwa, a força da existência, responsável pelo surgimento de todas as coisas. Axé, a força vital, que impulsiona a existência, dando-lhe dinamismo e movimento. É a força mais importante para a continuidade da vida. E Abá, a força que direciona o axé, dando-lhe um sentido
e um propósito. Então, todas as três forças se originam em Olorum e atuam em conjunto para poder manter o equilíbrio e a harmonia do universo. A relação entre Aie e Olorum é baseada na troca, na oferta e na restituição. Então, através dos rituais e cultos, os seres humanos oferecem seu corpo e oferenda aos orixás. Em troca, os orixás liberam o axé para o Aie, mantendo o equilíbrio e a dinâmica da vida. Então, o objetivo final dessa troca é a busca pela unidade original entre Aie e Olorum, perdida com a separação dos dois mundos. Então, a importância do culto, principalmente no candomblé e nas suas vertentes, é essencial para que haja manutenção do equilíbrio entre o Aie e Olorum. Então, através do culto, os orixás podem se manifestar no Aie, recebendo as oferendas e digamos assim, liberando o axé. É responsabilidade da comunidade religiosa garantir a harmonia entre os dois mundos através da prática do ritual e da devoção dos orixás. Os orixás, que são esses intermediários do sagrado, são essas entidades espirituais que governam as forças da natureza e os aspectos da vida humana. Cada orixá possui uma função específica, atuando como intermediário entre Olorum e os seres humanos. Os orixás são responsáveis por transmitir o axé para o Aie, garantindo a prosperidade, a saúde e o equilíbrio da vida. A cosmovisão em perspectiva do Yorubá apresenta uma visão complexa e interligada do universo, onde os seres humanos, os orixás e as forças da natureza se conectam em uma rede de relação interdependentes. O culto e a devoção e a busca pelo equilíbrio são elementos centrais para a manutenção da harmonia cósmica e para o bem-estar da comunidade. A relação complexa entre Aie e Olorum, a cosmovisão no sentido religioso, apresenta uma estrutura dualística do universo, dividida entre Aie, o mundo material, e Olorum, o mundo espiritual. E essa relação é marcada por interdependência, hierarquia e uma busca constante pelo equilíbrio, conforme descrito em muitas fontes. O Aie, esse mundo material, é o mundo dos seres vivos, onde habita os humanos, chamado Ara-Aie, representa o nível limitado da existência, caracterizado pela fisicalidade, concretude e materialidade. Tudo que é palpável e perceptível pelos sentidos pertence a Aie. Nós já temos o Olorum e o mundo espiritual. Então, é um mundo habitado pelos Ara-Olorum, Eguns, que são espíritos dos mortos, e principalmente pelos orixás. Representa um nível limitado, ou melhor, ilimitado, né, da existência, sendo sobrenatural e imaterial. Governa e engloba o Aie, evidenciando uma hierarquia entre os dois níveis. A separação e a busca pela unidade. Os mitos, os itãs, narram que inicialmente não havia separação entre Aie e Olorum, e a divisão ocorreu devido a um erro humano, limitando o acesso dos vivos a Olorum apenas através da morte. Bem, essa narrativa assemelha-se ao mito judaico-cristão da queda do Éden, reforçando a ideia de uma unidade original perdida. Então, o objetivo central das práticas religiosas é justamente a busca pela restauração dessa unidade perdida. Então, essa troca e equilíbrio entre esses mundos, essa relação entre
Aie e Orum é baseada em um sistema realmente de troca, oferta e dessa grande restituição. E essa troca é fundamental para manter o universo em equilíbrio e funcional. O papel dos rituais. Os rituais e cultos do candomblé e suas vertentes são o meio pelo qual a troca entre Aie e Orum se realiza. Então, através desses rituais, os humanos, os Ará Aie, oferecem os seus corpos para os orixás. Digamos assim, cavalgarem, incorporarem, se ocuparem e liberarem o axé. Oferendas para nutrir e agradecer aos orixás pelo axé recebido. A liberação de axé pelos orixás é essencial para a dinâmica da vida e a manutenção do equilíbrio universal. Então, a busca pela unidade durante o culto, que no momento da incorporação, do bolar, do se ocupar, é a fronteira entre Aie e Orum, onde se torna tênue essa fronteira, simbolizando a união momentânea entre os dois mundos. Os orixás em terra, eles caracterizam, né, essa fronteira. E essa experiência estática é o ponto culminante da atividade religiosa em muitas vertentes, né, de cunho africano, aproximando os humanos da unidade original, que, aliás, está muito difícil hoje em dia. Então, essa responsabilidade humana pelo equilíbrio, essa manutenção entre Aie e Orum, volto a dizer que é da responsabilidade da comunidade religiosa. Então, que através das suas práticas, das suas oferendas, do seu ritual, né, os adeptos contribuem muito para essa harmonia universal. Os textos que eu procurei, as pesquisas que eu fiz, as fontes fornecidas, não exploram a natureza específica desse erro humano que causou essa separação entre Aie e Orum. Então, para aprofundar esse aspecto, seria necessário consultar, talvez, fontes muito mais antigas, em busca desse conhecimento, e até então esse tema ele não se perdeu. Talvez tenha sido ocultado, né? De alguma parte da história, não se sabe direito, mas enfim, isso requer uma busca maior. A função dos orixás e a sua influência no humano, que é essa perspectiva abrangente, né? Candomblé e suas vertentes, como aqui também no Rio Grande do Sul, o Batuque, né? O candomblé também, candomblé se sente esse berço, né? De muitas vertentes, apresenta uma rica cosmovisão onde os orixás eles desempenham papéis cruciais na manutenção do equilíbrio universal e na interação com a humanidade. Então, as suas funções transcendem a mera atuação na natureza, influenciando também os aspectos psicológicos e sociais dos seres humanos. A função dos orixás, a começar como intermediários de Olorum. Os orixás são os agentes de Olorum, um ser supremo, são responsáveis por governar o Aie, esse mundo material, em seu nome, em nome de Olorum. São regentes de forças naturais e sociais. Cada orixá tem domínio sobre áreas específicas da natureza. Falando de 4 elementos, terra, fogo, água e ar. E de dimensões humanas, de justiça, de amor, de guerra, de saúde, de plantio e etc. Eles são administradores do axé. Então, esses orixás recebem e administram o axé,
essa força vital que dinamiza a existência e o liberam para o Aie através dos rituais. Então, eu vou dar aqui um exemplo, né? A influência do humano de superfície, né? Como que isso é... O orixá libera esse axé, né? Dando um exemplo como um patrono de profissões, digamos assim. Então, essa associação dos orixás com áreas específicas da natureza e da vida social influencia as profissões, obviamente, e a atividade humana. Exemplo, Ogum, orixá do ferro. Ele é patrono dos ferreiros, dos metalúrgicos e, por extensão, de profissões que utilizam ferramentas e tecnologia. Só um exemplo isso aí. Modelos de comportamento. As características e a personalidade dos orixás, expressa através dos mitos, também servem como modelos de comportamento e de conduta para os seus filhos, iniciados, claro. A orientação na vida cotidiana. Os orixás, através de seus preceitos e ensinamentos, eles fornecem uma orientação moral e ética da nossa vida diária, influenciando as decisões e ações dos seus filhos. Uma importância, digamos assim, psicológica, e isso aí depois eu vou descrever bem mais detalhado isso aí, que são os arquétipos da psique humana. Então, os orixás, eles personificam arquétipos da psique humana, representando diferentes facetas da personalidade, das emoções, dos seus comportamentos. A compreensão da complexidade humana, que é essa dualidade presente em muitos orixás, como Obaluaê, cura e doença, reflete essa complexidade da natureza humana que abarca tanto o bem quanto o mal. Enfrentamento de desafios. As histórias de superação dos orixás, como a de Obaluaê, a de Chapanã, a de Sapatá, de Omulu, que enfrenta a rejeição e a doença, inspiram os indivíduos a lidar com seus próprios desafios e buscar cura e transformação. Esse fortalecimento da identidade. Essa identidade com o orixá de cabeça, o orixá principal de um iniciado, ele contribui para a construção da identidade individual, fornecendo um senso de pertencimento e de propósito. Essa comunhão com esse sagrado, a relação com o orixá proporciona uma conexão com esse sagrado, transcendendo o nível material e promovendo um senso de espiritualidade e de propósito. Uma breve observação. As fontes fornecidas, elas se concentram na figura de Obaluaê e na cosmovisão geral por muitas vertentes iorubá. E o mais interessante é que dá para aprofundar a análise da influência psicológica de cada orixá mediante um estudo pessoal a cada pessoa, quer como ori, quer como assentamento. Depois, mais adiante, eu vou explicar num vídeo a importância desse estudo pessoal. Então, a influência dos orixás na vida humana é multifacetada e se manifesta em diferentes níveis, é óbvio, desde os aspectos mais práticos do cotidiano até as dimensões mais profundas da psique. A religião iorubá, não importando de qual lado, de qual tribo, de qual estado africano, enfim, através da sua rica simbologia e da sua estrutura ritualística, oferece um sistema de significado que auxilia o indivíduo a compreender a si mesmo, o mundo e a sua relação com o divino. Então, eu vou aqui pelo Batuque do Rio Grande do Sul, né?
Eu vou destacar aqui, obviamente que em outras vertentes há também outros nomes, né? Mas aqui eu vou destacar pelo Batuque, né? Os mitos de Chapanã, como o mito de Jubiteí, Ataudê, Dionã, Obirobô, Dijão, Costa Baruê, Dilonã, Gueremi, Oroco, Genvi, Olocô, Jobi, Jubeteó. Depois tem o Chapanã Sapatá, o Ajorotomi, o Costa Sum, Costa Baruê, Dijão, Orocô, Gama, Obi, Bomoléu, Biê, Obiê, Columã, Ariobodei. E tem o Chapanã Belujá, o Iroco, o Orocô, o Obenim, o Obetoló, o Digama, Dalonã, Ocô, Dei, o Mimarum, o Beemim, Talabô, Toiô e o Telô. Muitas fontes apresentam uma rica variedade de mitos associado ao médico dos orixás, revelando diferentes facetas da sua personalidade e do seu papel no rito. Então, esses mitos, além de servirem como narrativas de entretenimento, cumprem uma função explicativa, elucidando a origem de seus poderes, a natureza das suas aflições e a complexa relação que ele mantém com a humanidade no sentido coletivo e principalmente no individual. A desobediência e o surgimento da doença. O Baluaê, ainda criança, desobedece a sua mãe ao pisar propositalmente em flores. Como punição, ele é acometido por pústulas e bolhas, simbolizando a varíola. Sua mãe cura-o, utilizando pipoca, elemento que se torna central em seu culto. Qual é o ensinamento desse mito? Esse mito destaca a dualidade de Obaluaê, associando tanto a doença quanto a cura. A pipoca, presente em diversos rituais, surge como símbolo de cura e de purificação. Posso até me atrever a dizer que a pipoca também pode representar uma certa capacidade de ascensão. O curador solitário e a conquista do nome. Obaluaê, rejeitado e marginalizado devido à sua aparência, ele vaga sem rumo, mendigando e acompanhado apenas por um cachorro que lambe as suas feridas. Uma voz divina o chama para curar o povo. Então as suas feridas também são curadas e ele se torna Obaluaê, nome que significa o Senhor da Terra. Qual é o ensinamento dessa narrativa? A narrativa aborda temas como a solidão, a rejeição e a superação. Obaluaê, apesar das suas aflições, ele encontra o seu propósito na cura e conquista reconhecimento através dos seus atos. A intervenção de Ansan numa festa dos orixás. Obaluaê, impedido de participar, digamos assim, de uma festa devido à sua aparência, é convidado por Ogum, que cobre o corpo de Obaluaê com uma palha, onde se dá a origem do filá. Yansan, compadecida, usa o seu sopro, para transformar as feridas de Obaluaê em pipoca, revelando a sua beleza interior. A partir desse momento, Obaluaê e Yansan compartilham o poder sobre o mundo dos espíritos. Um breve ensinamento sobre
esse mito? Esse mito evidencia a importância da compaixão e da amizade, representado por Yansan. A transformação das feridas em pipoca reforça o simbolismo de cura e de purificação. Então, agora eu quero falar de alguns mitos sobre Obaluayê. Vou narrar os mitos e depois nós vamos fazer uma abordagem psicológica desses mitos. O primeiro mito que eu vou apresentar aqui diz respeito ao momento no qual Obaluayê é castigado com a varíola ao desobedecer a sua mãe. Então, segundo esse mito, a mãe de Obaluayê, e aqui eu não tenho como especificar o nome, porque no mito onde eu analisei não especifica o nome da mãe, diz para ele que ele não deve pisar nas flores. Porém, Obaluayê era um menino muito desobediente, uma característica bem recorrente nas suas narrativas. E aí ele pisou, né, propositalmente nas flores. Quase que instantaneamente, né, Obaluayê viu seu corpo se encher de pústulas e bolhas horríveis. Então o orixá, com muito medo, gritou à sua mãe pedindo que ela o livrasse dessa peste. E a mãe dele disse que isso aconteceu porque ele havia desobedecido às suas ordens, mas que ela iria o ajudar. Então a mãe de Obaluayê pegou um punhado de pipoca, que aparece aqui, né, nesse mito pela primeira vez, e já de maneira muito positiva na mitologia desse orixá, jogou no seu corpo, fazendo com que as feridas desaparecessem e Obaluayê ficasse são. Já no segundo mito, conta sobre o momento em que Omolu ganhou o nome de Obaluayê. Então, nesse mito, Omolu saiu de casa aos 12 anos para oferecer os seus trabalhos. Porém, ninguém o empregava e ele teve que pedir esmola. Ninguém dava nada a ele, nem o que comer, nem o que beber, e a sua única companhia era um cachorro que lambia suas feridas. Então, aqui é possível enxergar uma das semelhanças entre Obaluayê, São Roque e São Lázaro, que possivelmente facilitou o processo desse sincretismo, digamos assim. Bom, até que um dia Omolu escutou uma voz que dizia para ele: "Estás pronto? Levanta-se e vai curar e vai cuidar do povo." Omolu viu que as suas feridas haviam sido curadas, e ele então juntou as suas cabacinhas, onde guardava os remédios, e partiu. Havia uma peste infestando a terra, e Obaluayê varria a peste da terra com o seu xaxará. Todos aqueles que antes o negavam emprego, água e comida, agora o louvavam e cantavam o curandeiro chamado de Obaluayê, o Senhor da Terra. O terceiro mito fala sobre quando Obaluayê teve as suas feridas transformadas em pipocas por Yansan. Antes de começar o mito, é importante ressaltar o aparecimento novamente da pipoca como um instrumento para a cura das feridas de Obaluayê. Essa é a segunda vez que as pipocas aparecem com esse aspecto positivo, o que explica muito bem o porquê de as pipocas serem uma das principais oferendas para esse orixá. Então o mito conta que havia uma grande festa acontecendo na aldeia onde Obaluayê nascera, com a presença de todos os orixás. Porém, Obaluayê não podia entrar na festa devido à sua aparência medonha. Foi onde Ogum, ao ver Obaluayê se espreitando, digamos assim, pelas frestas do terreiro para observar a festa, chamou Obaluayê e o cobriu com uma roupa de palha. Afinal, dá aí o início, digamos assim, da origem mitológica do Filá, que ocultava
a sua cabeça, né, e o corpo todo, e o convidou para entrar e aproveitar a festa. Apesar de envergonhado, o Baluaê entrou, mas dele ninguém se aproximava. Yansan, que observava a situação de longe, esperou até que o Baluaê se posicionasse bem no centro do barracão. Quando o orixá estava no centro da festa, Yansan chegou bem perto dele e deu um sopro que levantou a sua roupa e fez com que todas as suas feridas pulassem para o alto e fossem transformadas em pipoca que se espalharam pelo barracão. A partir desse dia, o Baluaê e Yansan se tornaram grandes amigos e compartilharam o poder de reinar sobre o mundo dos espíritos e dos mortos. Então, aqui encontramos uma origem mitológica da relação de Obaluaê com o mundo dos mortos e, consequentemente, com os cemitérios. O quarto mito conta sobre a conquista do Daomé por Obaluaê. E nesse mito, Obaluaê é descrito como um guerreiro sanguinário que atingia a todos os seus inimigos com a peste. Então, os habitantes do Daomé, ao saber da sua chegada, fizeram a ele oferendas com muita pipoca, inhame pilado e dendê, e se prostraram diante dele em total submissão. O Baluaê ficou muito satisfeito com a sujeição e com as oferendas do povo do Daomé, e declarou que a partir daquele dia seria naquele reino que ele viveria. Foi ali, nas terras chamadas Marris, que Obaluaê ganhou o nome de Sapatá, sendo preferível chamá-lo de Ainon ou Geolu. O quinto mito fala sobre Chapanã, outro nome de Obaluaê, que ganhou o segredo da peste na partilha dos poderes feitas por Olodumaré. Um dia, Olodumaré decidiu distribuir seus bens e disse aos seus filhos que se reunissem e fizessem a partilha das riquezas do mundo entre si. Ogum, Exu, Oko, Xangô e Chapanã deveriam dividir os poderes e os mistérios das coisas da terra entre si. Porém, nesse dia desse encontro, Chapanã não estava presente. Todos os outros orixás, eles escolheram os seus mistérios e os seus poderes. Porém, quando Chapanã chegou, a única coisa que havia sobrado para ele foi o desprezado poder sobre as pestes. Chapanã não se conformou com o golpe dado pelos seus irmãos e foi procurar Orunmilá para que o ensinasse a fazer com que o seu poder fosse maior do que os dos outros irmãos. Orunmilá, então, o ensinou a fazer sacrifícios e Chapanã os fez. Um dia, uma doença se espalhava pelo mundo e essa doença era a varíola. O povo que estava desesperado fez sacrifícios e oferenda a todos os orixás, porém, nenhum deles tinha o poder de ajudá-los. Então o povo foi procurar Orunmilá para saber o que é que eles podiam fazer para resolver a situação da peste. Orunmilá então disse para eles que a epidemia estava acontecendo porque Chapanã estava revoltado por ter sido passado para trás pelos seus irmãos na divisão dos poderes de Olodumaré. Orunmilá disse para o povo fazer oferendas para Chapanã, porque apenas ele poderia conter a varíola, já que este, né, era o seu poder, o poder sobre as pestes. Então o povo pediu a proteção a Chapanã, realizou sacrifícios e oferendas em sua homenagem, e a epidemia então foi dizimada. Após esse dia, Chapanã passou a ser respeitado por todos,
Então, o seu poder era infinito, maior que o de todos os seus irmãos. No sexto mito, conta sobre o momento em que Sapatá ele foi proibido de viver junto com os outros orixás. O mito conta sobre um festival feito para a comemoração da colheita de batata doce. Nesse festival, todos os orixás dançavam e bebiam vinho de palma, menos Sapatá. Sapatá tinha uma perna de madeira e se movia com a ajuda de uma bengala. Por isso, ele tinha vergonha de dançar. Todos estavam dançando, enquanto Sapatá estava sentado sozinho e em silêncio. Solidão e o silêncio são características bem marcantes da personalidade desse orixá, assim como um certo receio quanto à sua aparência ou debilidade física. Bom, até que os outros orixás, eles começaram a insultar Sapatá, ou provocassem ele, né? Os outros orixás provocassem Sapatá para que esse entrasse na dança. Sapatá, por não tolerar mais os insultos dos outros orixás, resolveu entrar na dança. Com a ajuda da sua bengala, Sapatá se ergueu e começou a dançar. Porém, a sua dança era cambaleante por conta da perna de madeira e pela conta da quantidade de vinho de palma que ele havia tomado. E o orixá acabou caindo, o que revelou a todos os outros orixás a sua perna de pau. Os demais orixás começaram a rir e zombar de Sapatá, que, num acesso de raiva, começou a golpear a todos com o seu bastão. Todos aqueles que foram golpeados pelo bastão, o xaxará de Sapatá, adoeceram. O Batalá, ao saber de todo o ocorrido, ficou extremamente bravo com os orixás, né? E com Sapatá também. O Batalá condenou a forma como os demais orixás trataram Sapatá, mas disse que isso, mas falou, né, que isso não dava a Sapatá o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Por isso, ele deveria ser punido também. Aí o Batalá, então, o condenou a viver fora da comunidade. Então, ele foi para a mata, para onde Sapatá havia fugido quando soube da ira de Obatalá, pois ele não era uma pessoa confiável para viver em grupo. E desde então, Sapatá vive sozinho. É a solidão que sempre acompanha o Baloaê nas suas histórias. Pode ser na mata, longe dos outros orixás, seja em terra seca, né? Ele está sempre condenado a viver sozinho. O sétimo mito já conta a história de como Omulu ganhou o nome de Geolu, o Senhor das Pérolas. Quando Omulu era pequeno, a sua mãe Nanã o abandonou em uma gruta perto da praia, porque ele estava doente e coberto pela varíola. Ao ver Omulu abandonado na gruta, Iemanjá o acolheu e lavou as suas feridas com água do mar. O sal da água do mar secou as feridas de Omulu, e ele se tornou um homem forte, mas ainda com as cicatrizes das feridas causadas pela varíola. Iemanjá então fez uma roupa de ráfia e deu a Omulu para que ele pudesse esconder as marcas do que antes foi a varíola. Omulu andava por todo canto e por onde ia deixava ora cura, ora doença, ora saúde. Porém, apesar de todo o seu poder, Omulu ainda era um homem pobre. Iemanjá, que não se conformava com a pobreza do seu filho adotivo, resolveu dar a ele algo de muito valioso, que são as pérolas que as ostras fabricam para ela. Iemanjá chamou Omulu e disse para ele que, de agora em diante, seria